Meus irmãos, vamos abrir o livro santo, vamos abrir o Evangelho segundo o relato de Lucas. Lucas, capítulo de número 13, Lucas 13, a partir do verso 22. Lucas 13, a partir do verso 22. E a palavra, irmãos, vai dizer o seguinte: e percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora, e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E, respondendo ele, vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, e Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente, e do Ocidente, e do Norte, e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. Palavra do Senhor, graças a Deus. Podeis assentar, meus amados. Meus irmãos, nós, nesta noite, antes de estar aqui, nos colocamos em oração por algum tempo, nos colocamos e pedimos ao Senhor, ao Espírito Santo, que nos concedesse uma palavra para esta noite, para trazer aos irmãos. Eu costumo dizer, irmão Osmar, que o pregador não sabe qual é a palavra que os irmãos precisam ouvir. Não é o pregador que sabe. E o pregador jamais pode escolher a palavra a ser proclamada, mas ele deve se deixar ser usado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que traz a palavra. É ele que fala deve falar pelos lábios do pregador. E o pregador nada mais é, Elton Júnior, do que um canal, do que um vaso que transporta a palavra. Apenas um vaso. Então o pregador, ele nada mais é do que esse transporte, esse vaso, essa boca para proclamar a palavra. E aprove ao Espírito Santo trazer uma palavra para nós nesta noite. E a palavra trazida pelo Espírito nesta noite tem como tema a própria epígrafe do texto. A epígrafe, irmãos, é o título que é colocado pelo copista. O copista, ao traduzir o texto sagrado do hebraico, ele coloca um título. O título é de autoria do copista, aquele que copia, que traduz o texto sagrado da língua original do hebraico. E aqui o copista já colocou o título, e nós usaremos como tema da pregação desta noite: a porta estreita. E aprove ao Espírito Santo nos falar a respeito desta porta, porque nós precisamos, irmãos, saber quem é a porta, o que é o caminho estreito, o que é a porta larga e o que é o caminho largo. E o texto ele vai iniciar relatando a viagem de Jesus. Neste momento, irmã Maria de Jesus está indo para Jerusalém. Ele está indo para Jerusalém. Todos nós sabemos que nesse momento aqui, para nos situar,
Jesus está na última semana, ele está próximo ali do domingo, quando ele vai entrar na cidade de Jerusalém. Todos sabem que Jesus será recebido no domingo que antecederá, que será o primeiro dia da semana da crucificação de Jesus. Então o texto, o doutor Lucas, o médico Lucas, vai dizer para nós que Jesus, ele estava percorrendo as cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Com certeza, Marielle, nesse texto, Lucas vai tentar traduzir para nós a necessidade de Jesus de falar a respeito dessa porta. Jesus, nesse momento, irmã Vitória, ele tinha pressa, como todos nós. Quando temos um grande evento, nós nos apressamos nos últimos dias, nas últimas horas, para fazermos ou dizermos as últimas coisas, as coisas que não poderiam deixar de ser faladas. E aqui, Marielle, não é diferente. Aqui, pastor J. Abreu, não é diferente. Jesus está percorrendo essas aldeias, essas pequenas cidades, indo para Jerusalém, para o desfecho da sua missão na terra, de salvar a todos nós, através da sua morte e da sua ressurreição. Então Jesus está indo e ele tem uma pressa de falar sobre esse tema. Ele não poderia encerrar o seu ministério sem nos deixar esse legado, esse ensinamento poderoso a respeito da porta estreita. E alguém dentre a multidão faz uma pergunta, a pergunta que muitos de nós temos para fazer, a pergunta que o próprio Nicodemos, em João capítulo 3, ele ao procurar Jesus, ao ter com Jesus à noite, Nicodemos tinha apenas, Elton Júnior, uma pergunta. Ele queria tirar apenas uma dúvida. Ele queria saber de Jesus se ele estava salvo. Deve ser a grande pergunta nas nossas mentes, a grande pergunta em nossos corações. Será que estamos salvos? E aqui, no meio da multidão, surge alguém dentre aquelas pessoas, tá? Aqui pode ser um personagem que a palavra não cita aqui o nome, pode ser um dos discípulos, pode ser um dos 12 apóstolos. Então alguém no meio da multidão vai perguntar: Senhor, são poucos os que se salvam? Então este homem ou esta mulher, Vitória, queria saber, são poucos os que se salvam? São poucos. E Jesus vai responder para aquele homem e vai responder para nós nesta noite. Jesus vai dizer: porfiai por entrar pela porta estreita. Olha só, irmãos, que ensinamento maravilhoso que Jesus vai dizer para nós nesta noite. Ele vai dizer: porfiai por entrar, perseverai por entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Irmãos, quem é essa porta? Quem é essa porta que Jesus está se referindo? Os irmãos têm ideia de quem seja, de quem é esta porta? O livro santo vai responder, eu vou ler, os irmãos podem apenas acompanhar a leitura da palavra. Jesus vai dizer, em João capítulo 10, versículo 9, Jesus vai responder esta indagação: quem é a porta, irmã Lucilânia? Quem é a porta? Jesus vai dizer: eu sou a porta, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá pela porta, e achará pastagem. Então, meus amados, Jesus, ele é a porta. Ele, quando se refere à porta, quando ele diz: porfiai por entrar pela porta estreita, Jesus, ele é a porta.
E também nós vamos, essa porta, irmãos, é que conduz à nossa salvação. É Ele que é a porta da salvação. Jesus, irmãos, é a porta do céu. E o texto sagrado, ele vai dizer isso para nós. Ele vai dizer, então Jesus, ele é a porta do céu. E eu lerei também para os irmãos, confirmando essa afirmação do pregador, que Jesus é a porta do céu. Nós vamos ver em João no capítulo 14, Marielle. João capítulo 14, versículo 6. Jesus, ele vai dizer, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Muitas pessoas, pastor J. Abreu, têm confundido esta porta, tem se atrapalhado no caminho ao interpretar erroneamente quem é esta porta. Muitas pessoas, irmãos, na face da terra, têm procurado utilizar uma porta falsa, uma porta para entrar no céu, uma porta para ter acesso a Deus. Quantas religiões pela face da terra têm ensinado outras portas para os seus adeptos? Religiões, irmãos, têm ensinado doutrinas contrárias à Escritura Sagrada. Tem ensinado que existem vários caminhos, que tem várias portas. Algumas dizem que o que vale é a intenção. O que vale é a intenção. Mas isso, irmãos, não é verdadeiro. Isto não é verdade. Jesus, ele é o único caminho. Ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jesus citou esse versículo no singular. Ele não usou no plural a sua expressão. Ele não disse, eu sou um dos caminhos, eu sou uma das verdades. Não, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a porta do céu. Irmãos, Jesus é o nosso passaporte, é a nossa porta para o céu, é a porta para a vida eterna. E muitos têm se atrapalhado, irmã Maria Jesus, por falta de conhecimento. Osés vai dizer no capítulo 4 que o meu povo, o povo de Deus, o meu povo, ele se perde, porque lhe falta o conhecimento. Então a falta do conhecimento escriturístico é que tem levado muitas pessoas a errarem a porta. A porta tem sido interpretada como homens. Quantas mulheres, quantos homens têm representado a porta para muitas pessoas? Hoje, por exemplo, estava eu ali na clínica fazendo o exame de ultrassonografia e um homem se deitou na mesa de exame para fazer um exame, todo de marrom. Aí eu perguntei para ele, me deu uma profunda piedade por aquele homem. E eu indaguei e disse, Senhor, é uma promessa que o Senhor fez? Ele disse, doutor, é uma promessa que eu fiz. Então muitas pessoas, à semelhança, Elton Júnior, daquele homem, têm confundido, têm errado a porta. A porta não é um homem que já morreu. Eu disse ali em poucas palavras, tentando mudar a rota da vida daquele homem. Eu disse, olha, querido, nenhum outro subiu ao céu, nenhum outro homem subiu ao céu, a não ser o homem Jesus, o Deus Jesus, o homem, o mesmo que na mesma pessoa. Jesus é 100% homem, e Jesus, irmão Osmar, é 100% Deus. E essa ciência, esse conhecimento, a palavra nos revela. Então nenhum homem adentrou ao céu, nenhum homem adentrou ao céu a não ser Jesus. Nenhum homem na face da terra, nem Abraão,
nem Isaque, nem Jacó, nem Moisés, nenhum subiu aos céus ainda. Nenhum adentrou ao céu. E nenhum desses homens ou mulheres poderão servir de porta para nós. Nenhum desses. Então Jesus, ele é a porta para o céu. E também nós vamos ver, meu amado, Jesus, ele é também a porta da salvação. E o texto, eu lerei aqui para os irmãos, Atos capítulo 4, versículo 12, e a palavra vai dizer: em nenhum outro há salvação, em nenhum outro há porta para a salvação, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, nenhum outro nome, debaixo do céu, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Irmãos, isto é uma palavra muitíssimo importante para nós. É uma palavra muitíssimo importante, porque neste momento estamos falando para milhares de pessoas. Quem sabe milhões de pessoas irão assistir esta proclamação. E muitos deles, irmãos, não conhecem essa porta, não receberam a proclamação, não foram ensinados. Lembremos-nos aqui, Marielle, do eunuco. Aquela conversa muito especial entre o eunuco, um homem importante da Etiópia, um homem ministro da rainha Candace da Etiópia. Aquele homem, ao se encontrar com Filipe indaga: tu entendes o que tu lês? Tu entendes o que tu lês? Aí ele disse: como eu posso entender se não há quem me explique? Então, amados, nós que conhecemos a palavra, nós que a palavra nos chama de atalaias, é assim, pastor J. Abreu, que a palavra nos nomina de atalaias. Isso, doutor Júnior, é uma palavra muito forte, é um termo que gera, irmã Lucivânia, profunda responsabilidade sobre a palavra. Nós somos conhecedores, nós somos detentores do conhecimento da palavra, e nós temos que anunciar para todas as pessoas, que Jesus é a porta, e que não há outro nome, não há nenhum nome, nenhum outro, debaixo do céu, pelo qual devamos ser salvos, nenhum outro. Isso, certamente, essa mensagem, aonde chegar, ela irá ser recebida pelas pessoas e anunciado nos quatro cantos da terra, que Jesus é a porta e que não há outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ou possamos ser salvos. Ninguém, amados, subiu aos céus, nem mesmo a mãe de Jesus. Há uma doutrina propagada na Igreja Apostólica Romana que diz que Maria é a rainha dos céus. Nós não encontramos, Márcia, na Escritura Sagrada nenhuma referência a isso. Não há nenhuma referência. E a referência que há é dizendo que ninguém subiu aos céus. Irmãos, aonde estão os mortos em Cristo? Aonde estão os que creram em Jesus e foram salvos? Essas pessoas, pastor J. Abreu, estão no paraíso. Estão no paraíso, um local aonde os salvos, os que creram em Jesus e aceitaram Jesus, inclusive a sua própria mãe, eles estão no paraíso. Eles não subiram ao céu. Não subiram ao céu, porque está escrito que só Jesus subiu aos céus. Só ele foi recebido, o único homem a subir até o céu. E hoje ele está assentado à direita do Pai. À direita do Pai está Jesus. Não há ninguém à esquerda do Pai. Não há ninguém, só Jesus. Lembrem-se, irmãos, quando aqueles irmãos, a mãe daqueles apóstolos, estava pedindo para Jesus: Jesus, na tua glória,
conceda que meus filhos, um se assente à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus respondeu para aquela mãe, diante daquele pedido, sem nenhum embasamento escriturístico. Jesus disse, não cabia a ele decidir quem estaria à direita ou à esquerda, a não ser o Pai. Então, meus amados, muitas pessoas, milhões de pessoas pelo mundo, bilhões de pessoas estão convictas que existem vários caminhos para levarem ao céu. Estão convictos que existem várias portas para a salvação. E eu digo nesse momento para os irmãos, digo para todos que estão nos assistindo e que irão nos assistir pela rede social de computadores e a rede internacional da internet. Digo que só Jesus, Ele é a porta, Ele é o único caminho e que não há salvação em nenhum outro nome a não ser o nome de Jesus. E o texto, meus amados, vai seguir vai dizendo no versículo 25, quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começardes a estar de fora e a bater a porta dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser, não sei de onde vós sois. Então, meus amados, há um episódio, pastor J. Abreu, semelhante. Nós podemos aqui nos reportar a arca. Nós sabemos que Deus revelou que iria mandar destruição sobre a raça humana. O pecado da raça humana chegou, Marielle, a um nível tão elevado como nos dias atuais, que o pecado encheu a medida diante do Senhor, diante de Deus. E Deus revelou a um homem chamado Noé, que ele mandaria destruição sobre a terra, porque o pecado, ele havia ultrapassado todas as medidas possíveis diante de Deus. E Deus anunciou para aquele homem, e Deus disse para Noé que ele pregasse o fim, porque Deus inclusive revelou para Noé que ele havia se arrependido de ter feito a raça humana. Olha só, Elton Júnior, que coisa triste para nós sabermos que o Senhor que nos criou do pó da terra, que ele se arrependeu de ter feito a raça humana, ter criado. Será, irmãos, que nos dias atuais o Senhor não estaria arrependido de ter feito a raça humana? Olhem, irmãos, como está o mundo. Olhem o nível do pecado, o nível da iniquidade que tem tomado conta da humanidade. Tá? A palavra vai dizer que o Filho do Homem, Marielle, voltar hoje. Se ele voltar hoje, achará fé sobre a terra? Será que ele vai achar um homem com fé na terra? Naquele tempo, irmãos, de Noé, Deus só achou um homem, só um homem com fé, só um chamado Noé. E ele ordenou que ele construísse uma arca. Imaginem a situação daquele povo, vendo um homem idoso construindo uma arca gigantesca. Entendam, e o mais absurdo para os olhos daqueles homens e para os ouvidos, é que nunca havia chovido na terra até aquele tempo. Você entendeu, irmão Osmar? Nunca havia ocorrido uma chuva. Havia só o orvalho que caía sobre a terra e sobre as plantas, mas nunca tinha havido, irmã Maria Jesus, nunca tinha havido chuva. E um pregador anunciar que viria uma grande chuva, um grande dilúvio que encheria a terra de água, e quem não se arrependesse não iria ter a salvação. E aquele homem constrói aquela arca, e Deus orienta as medidas da arca, orienta como ele deveria confeccionar. Entendam, irmãos, Noé não era um engenheiro naval,
era um homem simples, um homem idoso, e Deus ensina para ele, orienta a madeira a ser usada, as medidas a serem feitas, utilizadas na arca, e como ele deveria fechar as brechas. Ele ensinou que ele deveria usar o betume para fechar as brechas, para que a água não entrasse dentro da arca. E o fato importante é que depois que ele pregou por 100 anos, o texto diz que Noé pregou por 100 anos, que o povo se arrependesse, dos seus pecados. Mas o povo não ouviu a pregação de Noé, como também o povo, irmãos, nos tempos atuais não ouve a pregação, não ouve a proclamação da palavra, não ouve, Marielle, o aviso que nós vivemos os últimos minutos da era da graça. E o texto vai dizer que uma porta se fechou, a porta da arca se fechou. E quem fechou não foi Noé, pastor J. Abreu, quem fechou foi o próprio Deus. Ele fechou a porta da arca por fora e ninguém mais entrou na arca. A chuva desabou torrencialmente, inundou toda a terra, e aquelas pessoas bateram na arca, batiam na arca para que fosse aberta a porta, e a porta não foi aberta mais. O texto vai dizer que naquele dia que haverá choro e ranger de dentes. Muitos, milhões, bilhões de pessoas tentarão bater na porta, tentarão fazer com que a porta se abra, mas estará encerrado, irmão Osmar, o tempo chamado graça, o tempo da graça. A palavra vai dizer: pela graça, por causa da graça, vós sois salvos, pela porta da graça, por Jesus, pela graça sois salvos, mediante a fé. A fé é que entra pela porta, é a fé que nos leva a entrar por essa porta chamada Jesus. E o texto vai dizer: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então Jesus, ele é a porta, e nós temos acesso a essa porta, a Jesus, para entrarmos no céu, para obtermos a tão desejada salvação. Então, meus amados, muitas pessoas, Elton Júnior, têm se dito que entraram pela porta. Quantas pessoas? As igrejas, irmão Osmar, estão lotadas de pessoas que dizem que entraram pela porta. Pessoas dizendo que entraram pela porta. Irmãos, a profissão de fé é porta. O que é a profissão de fé? No dia que o senhor aceitou Jesus, irmão, no dia que o senhor levantou a mão, no dia que o pregador pregou, proclamou a palavra, e o senhor levantou a mão, o senhor fez a sua pública profissão de fé. A profissão de fé, a profissão pública da fé é porta, irmão. Mas isso sozinho salva? Não, irmão, não salva. O batismo, muitos desceram as águas, irmão Maria de Jesus. Muitos desceram as águas, pastor J. Abreu. E o batismo é uma porta, Maria, é uma porta. O batismo também é uma porta. E as obras, elas são porta? Tiago vai falar na sua epístola a importância das obras. Mas as obras, ela garante a salvação? Não, as obras não é por obras. Mas Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Mas as obras não salvam o ser humano, mas elas são uma demonstração dos salvos. A palavra vai dizer, Elton Júnior, um texto maravilhoso, um texto importante, que pelos frutos conheceremos a árvore. Pelos frutos nós conheceremos a árvore, porque a boa árvore
vai dar frutos bons. A árvore má vai dar frutos maus. Então, pelos frutos, nós conheceremos a boa árvore. Então, o salvo precisa dar bons frutos. Bons frutos o salvo precisa dar, Márcia, para que ele seja realmente reconhecido como salvo. São os frutos. Quais são os frutos que o salvo tem emitido de si? E também, irmãos, os dons espirituais, tá? Eles também são porta. Eles são porta, mas na sua essência, de forma isolada, eles não salvam, tá? E também a pregação, a proclamação da palavra, por si só, ela é uma porta. Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Então, ouvir a pregação da palavra é a porta também, é uma porta, mas que sozinha ela não garante a salvação. Quantas pessoas, irmãos, quantos bilhões de pessoas ouvem a pregação da palavra, pastor J. Abreu, e não mudam de vida, não passam pela regeneração. Quantas pessoas, irmã Maria Jesus, ouviram a pregação da palavra, ouviram a pregação da palavra, mas jamais se regeneraram, jamais mudaram de vida, jamais alcançaram a salvação. Sabe por quê, irmãos? Porque a porta estreita que é Jesus, ela exige um percurso após entrar por aquela porta. E a palavra vai dizer que o caminho é estreito. Você pode fazer a sua pública profissão de fé. Você pode levantar sua mão e dizer que aceitou Jesus. Quantos bilhões de seres humanos levantaram suas mãos e aceitaram Jesus? Quantos bilhões? O pastor Moody, um pastor americano, o instituto dele fez uma pesquisa. E nessa pesquisa, pastor J. Abreu, foi constatado que 95% dos que aceitaram Jesus, não permaneceram na fé. Irmãos, quer dizer, irmão, que 95% dos que professaram a fé em Jesus abandonaram a fé. Mas, irmão, eles entraram pela porta, eles aceitaram Jesus, irmãos. Eles passaram pela porta, mas logo depois da porta há um caminho estreito. E o caminho estreito, pastor J. Abreu, exige coisas de nós, exige mudanças em nós. E ele exige, Marielle, renúncia. Exige mudança de vida. Alguém pode perguntar: o crente não peca? Peca, irmãos. O crente peca, mas não é o estilo de vida. Não é o estilo de vida do crente pecar. O crente, irmã Maria Jesus, ele peca por acidente. É um acidente de percurso na vida do crente, o pecado. Mas ele não vive na prática do pecado. Não é um estilo de vida. Ele não vive na iniquidade. O que é iniquidade, Márcia? É a prática reiterada do pecado. O pecado sendo praticado de forma reiterada, de forma repetida. Então, o salvo, aquele que passou pela porta e seguiu pelo caminho estreito, ele passa pela regeneração. Ele passa pelo processo chamado de santificação, Vitória. É o caminho estreito. O caminho estreito é o caminho, da santificação. A palavra vai dizer que sem santificação ninguém verá Deus. Quer dizer, irmãos, não basta passar pela porta. Não basta. Temos que percorrer o caminho estreito. E esse caminho estreito, ele chama-se santificação.
porque sem ela não veremos a Deus. Irmão, por que nós não veremos a Deus sem santificação? Porque, irmãos, nós adoramos a um Deus santo. Deus tem vários atributos, Márcia, mas há um atributo que ele é mais proeminente do que todos os atributos de Deus. Vocês sabem qual é, irmãos? O maior atributo de Deus é a santidade. É o único atributo que a palavra vai dizer, ela vai elevar ao terceiro grau. Vai elevar esse atributo ao terceiro grau, porque quando se refere o escrito sagrado, vai dizer que Deus é, os anjos anunciam, santo, santo, santo. Por isso, irmãos, dizemos, é um Deus 3 vezes santo. Abacuque, o profeta Abacuque vai dizer lá no capítulo 1, ele vai dizer: tu és tão puro de olhos, Senhor, tu és tão santo, Senhor, que tu não podes contemplar o mal. Irmãos, Abacuque está nos dando um grande ensinamento. Se nós todos aprendêssemos esse ensinamento, se esse ensinamento de Abacuque, Marielle, entrasse completamente nos nossos corações. Deus é um Deus santo, ele não pode contemplar o mal. Quantas vezes nós nos ajoelhamos, entramos em oração, semana de oração, 10 dias de oração, 30 dias de oração, estando em pecado. Será que o Senhor vai receber essa semana de oração? Será que o Senhor Deus vai receber esses 30 dias de oração nosso? Se não estivermos, irmãos, se não estivermos em santidade, a nossa oração não passará do telhado das nossas casas, jamais chegará ao terceiro céu, que é a morada do Senhor. Então, irmãos, sem santidade jamais veremos a Deus. E Deus é tão santo que não pode contemplar o mal. Deus não pode se relacionar com o pecado. E o pecado, irmãos, causa separação. O texto sagrado vai dizer, Marielle, que o que causa separação entre nós e o Senhor é o pecado. O pecado é o grande câncer da humanidade. É ele que tem nos separado, Elton Júnior, do amor de Deus, da salvação. Hebreus no capítulo 2, versículo 3, a carta aos Hebreus vai dizer: como poderemos nós negligenciarmos tão grande salvação? Como poderemos nós? Como nós poderemos, irmão Osmar, negligenciarmos tão grande salvação? Nós estamos perdendo a nossa salvação por causa do pecado, irmãos. É um Deus santo, jamais permitirá que adentre ao céu alguém que não passou pela regeneração, que não passou pelo novo nascimento, que Jesus tão bem explicou para Nicodemos. Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito, jamais verá o reino dos céus, jamais verá Deus. Aquele que não passar, essa doutrina, irmão Osmar, se chama doutrina da regeneração. Sem essa regeneração, que é o novo nascimento, não veremos a Deus. Não veremos a Deus. Lá, irmãos, não veremos nenhum crente que anda em cima do muro. Os crentes estão andando em cima do muro, pastor J. Abreu. Nem são frios, mas também não são quentes. São mornos. Estão andando na mornidade. Estão andando em cima do muro. E o em cima do muro é do diabo, irmão, não é de Deus. Deus não aceita os mornos, os que andam em cima do muro, nem servem a Deus completamente, mas dizem que não servem a Satanás. Jesus disse, quando mandou João escrever a carta à igreja de Laodiceia, ele disse: João, escreva, antes fossem frios ou quentes, porque vós sois mornos, estou prestes a vomitar-tes da minha boca. Jesus está dizendo, hoje o Espírito Santo está usando a nossa boca
para dizer para os irmãos: não sejamos mornos, não sejamos mornos. Irmãos, as igrejas estão cheias de crentes mornos, cheias de pessoas caminhando para o inferno, irmão, mas estão se congregando, irmãos, estão indo para o inferno, irmão. São crentes mornos. As igrejas estão abarrotadas de crentes mornos que nunca passaram pela regeneração. Irmãos, o salvo não vive pecando. O salvo não vive na prática do pecado. Não vive, irmão. O pecado é um acidente na vida do crente, do regenerado. É um acidente. Uma palavra que saiu da boca que ele não percebeu, não controlou. É um pecado que ele não planejou cometê-lo. Irmãos, então isso é a regeneração. Se nós não passarmos pelo novo nascimento, pela regeneração, jamais adentraremos ao céu. Jamais participaremos das bodas do Cordeiro. E o texto vai seguir dizendo que Jesus responderá, aqui o Senhor: digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. E Jesus vai dizer algo terrível, Marielle, que naquele dia haverá, irmão Osmar, choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes. Do mesmo jeito que aquele povo na cidade de Noé batia na arca, a água tomando conta, morrendo afogado e batendo na arca para que Noé abrisse a arca. A arca não abriu mais a porta. Depois que fechou, Deus não permitiu que ela abrisse. Então vai haver naquele dia choro, muito choro e ranger de dentes, principalmente os que conheceram a palavra e não passaram pela regeneração das suas almas. Aí vai dizer que haverá choro e ranger de dentes quando virdes, quando eles contemplarem, vendo Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Irmão, quem for lançado nas trevas, no lago de fogo, no Sheol, vai ver a glória. Vai, irmão. O rico, na parábola que Jesus contou, o rico e Lázaro. O rico estava vendo Lázaro. Ele estava vendo Lázaro quando ele fez aquela súplica: Pai Abraão, permita. Onde é que o mendigo Lázaro estava, irmão? No paraíso, irmãos. No paraíso. Quem estava no paraíso com Lázaro, o pobre, o mendigo? Estava Abraão. Abraão estava lá. Abraão está lá com o nosso pai que já faleceu. Nosso pai está lá com Abraão. Está com Moisés, Isaque, Jacó, com Ruth. Está lá com Moisés. Está lá no paraíso. Então, lá do Hades, onde o rico estava, ele contemplava o paraíso. Por isso que ele disse: Pai Abraão, permita que Lázaro molhe a ponta do seu dedo com água e toque em mim, para que eu possa ter um refrigério, um alívio diante desse fogo que está me consumindo. Irmão, nós estamos reclamando nesta noite de uma temperatura às 21 horas e 15 minutos, uma temperatura talvez de uns 39 a 40 graus. Irmão, vocês têm ideia como será a temperatura no inferno? Labaredas de fogo, irmãos. Lá o fogo não se apagará jamais. Certa vez Jesus foi indagado sobre Jesus, o que é o inferno? O que é o inferno? Perguntaram massa para Jesus: o que é o inferno? Jesus rapidamente lembrou-se do local aonde o lixão de Jerusalém. Lembrou-se. E Jesus gostava de ensinar dando exemplos práticos que as pessoas ouviam e entendiam. E Jesus disse: vocês querem saber o que é o inferno? O lugar onde o fogo não se apaga, a ferida não sara e o verme não morre. Jesus estava se referindo ali, exemplificando o inferno como o lixão de Jerusalém,
aonde o lixo era incinerado, queimado 24 horas por dia. E o verme não morre e a ferida não sara. É o inferno, irmão. Labareda de fogo, queimando todos os dias, e a alma não morre. A alma não morrerá. Então, irmãos, este é o inferno, reservado para aqueles que não entenderem a mensagem da salvação. E, irmãos, para encerrar, o texto vai dizer: virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Aqui, irmãos, aqui o Dr. Lucas está fazendo aqui uma alusão ao arrebatamento, às bodas do Cordeiro. Ele está dizendo que virão do Norte, do Sul, do Ocidente e do Oriente. Virão pessoas, irmão, de todas as nações, e subirão, irmãos, no arrebatamento. Esse povo será arrebatado, arrancado dos túmulos, os corpos. E Paulo vai dizer: de modo algum precederemos os mortos. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão, subirão primeiro, e depois nós, os vivos, subiremos para esse grande encontro chamado as bodas do Cordeiro. Irmãos, será o maior acontecimento da história da humanidade. O maior acontecimento da história da humanidade será as bodas. Irmãos, já pensaram? 7 anos no céu. Apenas 7 anos, mas 7 anos maravilhosos, comemorando as bodas, o casamento, irmãos, o casamento do noivo, o casamento do noivo com a sua noiva. Quem é Vitória? A noiva de Jesus. A igreja, irmãos, nós que compomos essa igreja invisível, porque a igreja de Cristo não é visível, a igreja de Cristo é invisível, Marielle. E essa igreja subirá cheia de pompas, ela subirá cercada de anjos, porque os anjos do Senhor irão conduzir essa igreja, porque essa igreja passará pelo primeiro céu, essa igreja passará pelo segundo céu, onde estão os principados e as potestades, e vai chegar até o terceiro céu. Imagine, Márcia, esse percurso, subindo, primeiro céu, segundo céu, chegando no terceiro céu, para viver 7 anos, 7 anos na presença de Jesus, convivendo, falando com Jesus, perguntando. Eu imagino nós tirando uma dúvida com Jesus. Eu imagino, Marielle, nós perguntando para Jesus: Jesus, eu não entendi aquele texto, eu não entendi o que o Senhor quis dizer naquele texto. E Jesus explicando para nós o que nós não compreendemos no texto sagrado, porque nem tudo nós entendemos, irmãos, nem tudo, nem o maior exegeta, nem o maior pregador da história consegue entender tudo do texto sagrado. Nós teremos oportunidade naquele dia de perguntar para Jesus: Senhor, nos explica, nos mostra. Nós iremos entender tantas coisas, irmão, tantas coisas que hoje nós não compreendemos. Será revelado para nós, os salvos, naquele grande banquete. Irmãos, não podemos perder essa oportunidade, irmãos, de participar do maior evento da história da humanidade, as bodas do Cordeiro, irmãos. Não podemos negligenciar. Por isso que Hebreus capítulo 2 vai dizer: como poderemos nós negligenciarmos tão grande salvação? Como poderemos, se é algo tão maravilhoso que foge do nosso entendimento? Paulo subiu ao terceiro céu, foi arrebatado. Ele disse: não sei se em corpo, não sei se em espírito, e eu vi coisas inefáveis. Ele viu coisas, irmão, que ele não pôde descrever para nós. Era tão maravilhoso que ele não sabia. Ele entrou em êxtase, ele viu coisas tão maravilhosas que ele não pôde expressar para nós o que foi. Ele disse: coisas inefáveis eu vi no céu.
Ele andou pelos corredores do céu, Paulo. Paulo andou, chegou nos aposentos de Deus. Ele esteve na presença de Deus. E ele voltou impressionado, em êxtase do que ele viu no céu. Então, como poderemos nós, por causa de um pecado, irmão Osmar, perdermos tão grande salvação? Como podemos nós, por causa de um pecado, perdermos a nossa salvação? Não podemos negligenciar tão grande salvação. Então, meus amados, que nesta noite o Espírito Santo ele possa fixar essa mensagem nos nossos corações, que o Espírito Santo possa abrir a nossa mente, que ele possa quebrantar os nossos corações, para que nós possamos finalmente entender a necessidade de compreendermos essa pregação, essa palavra, sabermos que temos que passar pela porta, que nós temos que percorrer um caminho estreito, e um caminho estreito, sabendo nós que há de termos renúncia ao pecado, renúncia às práticas do velho homem. A palavra diz: eis que fizeram novas todas as coisas, e as coisas velhas já passaram. Então é assim que nós devemos proceder nessa caminhada. Então, irmãos, que o Espírito Santo nos abençoe ricamente nesta noite, e nós agradecemos a Deus o Pai, a Deus o Filho e a Deus o Espírito Santo por tão rica palavra nos concedida nesta noite. E glória ao Pai, irmãos, glória a Jesus e glória ao Espírito Santo. Amém.